das variantes textuais, que é um tema mais espinhoso aí, mas acho que vale mencionar para a gente colocar isso aí. O que é isso? O que é variante textual, né? A variante textual, na verdade, é um dos primeiros exercícios quando você vai para o conteúdo, que é os textos antigos, os pergaminhos antigos. O que aconteceu? Quando Paulo vai escrever uma carta, ele escreveu à cidade de Colosso. As pessoas, quando leram para a comunidade, começaram a fazer cópias para ser lidas nas casas, porque as igrejas eram nas casas, pelos presbíteros. E aí aquelas cópias foram se espalhando. A cópia de Colosso foi para Éfeso, foi para Corinto, e eles mandaram a cópia deles. E aí Paulo já tinha morrido, eles estavam espalhando as cópias. E aí as cópias eram feitas mais cópias, mais cópias. Quanto mais usava, o pergaminho se deteriorava muito rápido. Quanto mais se lia, e vamos lembrar que todo culto se lia o pergaminho todo. Eles iam ler em voz alta, porque poucos liam. Então era comum entre a igreja ler a Bíblia e só ler e orar. E às vezes tinha algumas canções, como no Antigo Testamento. Mas as canções também são orações. Então, eles foram copiando, e a gente não tem o primeiro texto autografado por Paulo. Os nossos textos mais antigos são do século 3 e século 4. E aí você pega todos os textos do Novo Testamento e começa a comparar um com o outro. E não existe nenhum texto igualzinho ao outro. Então isso pode escandalizar algumas pessoas, mas não existe um texto igualzinho ao outro. Mas 98%, eu diria, ou 95%, eu não lembro agora, eu fiz uma live sobre os textos, né? Sobre as variantes textuais, elas são pequenas diferenças entre uma e outra. Por exemplo, uma está escrito Cristo Jesus, a outra está escrito Jesus Cristo, o cara inverteu. Ou a outra está escrito Jesus o Cristo, tem artigo definido para falar que ele é o ungido, o Cristo. Isso aconteceu, alguns por erro de audição, que acontecia. Alguém lia o texto, pegava vários copistas e eles iam copiando, ele ouvia o Jesus o Cristo, mas na hora de... Eu sou assim, dislexo pra caramba, eu erraria na hora. Eu não, Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, eu ponho em vez de só Jesus Cristo. Então, esses pequenos detalhes que acontecia entre a diferença entre um e outro. Outros erros é que eles pulavam uma linha, então eles estavam copiando, botando, sabe quando você vai botando o dedo assim para copiar, e aí você pulou uma linha, ou repetia a mesma linha. Então, eram erros que não se jogava fora o material caro. Então, isso acontecia muito. Mas duas coisas que aconteciam entre os copistas, que eram, aí é um pouquinho mais complicado. O primeiro é colocar o que é título no texto. Porque um copista, há 100 anos atrás, ele falava, agora é a mulher samaritana. Agora Jesus multiplica os pães. E aí, depois o copista pegava o título, que foi o copista que colocou, e colocava dentro do texto. A mulher samaritana, ponto. Então você vai ler de vez em quando a Bíblia e vai parecer que o primeiro versículo é um título, e é mesmo. Então as pessoas começaram a falar, isso aí provavelmente foi um copista que botou. E mais uma coisa que acontece, que é um pouco mais grave, é quando eles puxam um comentário e fazem um comentário. E às vezes você está lendo um texto e parece que tem um comentário posterior do texto. É alguém que não é temporal ali, falando conceitos que não estavam ali, mas é para uma igreja do século II entender. Bom, é isso. Só que esses dois últimos que eu falei que são mais complicados, são bem menos e é mais fácil entender que você bate tantos textos que você vai saber qual que é o que tem mais cópias, né? Aí tem uma pergunta. Tem 3 textos no Novo Testamento, mas por curiosidade, hein, gente? Esse negócio é só para vocês entenderem, para não ser pego de surpresa. Ai, tem texto, tô contando a real. E a Bíblia nunca escondeu e nem a igreja esconde a real. A Bíblia é o livro mais copiado e com mais documentos de todo o tempos antigos. Então, assim, a Bíblia supera muito qualquer texto grego, qualquer outro texto, porque a Bíblia foi muito copiada e muito confiável. As variantes, então, que estão variando, são pequenos detalhes que você corrige na quantidade. E aí, só 3 textos que até hoje é um pouco mais difícil de entender, que não estão nas cópias mais antigas. Primeiro é o final do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, no comecinho do versículo 9 até o final, até o versículo 20, não estão nos 5 escritos mais antigos do século 3. Não estão. Tem centenas de cópias só que são cópias mais tardias. A pergunta é, Marcos, então dançou, vamos arrancar isso. Não necessariamente o texto mais antigo é o melhor texto. Por quê? Como eu falei, as pessoas liam tanto o texto que o texto usado pela igreja é o texto que não perpetuava, não durava muito tempo, porque abria, era manuseado e aquilo ia se
deteriorando. Alguns textos, quando a igreja abria e via que estava faltando coisas, que não acabou, eles dobravam e colocavam na gaveta ou no vaso lá. Então, não necessariamente os que sobraram, que acharam antigão, não são os melhores. Talvez a igreja não quis usar. E os que estão muito copiados podem ser os melhores. Por outro lado, quanto mais antigo, mais perto do original. E é tão interessante que esse final de Marcos está em todas as Bíblias lá. Algumas estão sobre colchete, outras têm um negócio avisando. Ó, esse final não está nos melhores textos. Agora, não tem problema se, vamos supor que alguém fale, vamos tirar. Eu não tiro, eu uso. Só que o final do Evangelho de Lucas e o começo de Atos fala tudo que aconteceu ali. O relato de Maria Madalena, a grande comissão tem em Mateus também. Só não tem aquele negócio de vocês pegarão em serpente, beberão veneno e não morrerão. Essas duas coisas que vai acontecer, apesar de pegar em serpente e ser picado, Paulo aconteceu em Atos e não aconteceu nada. Então, ali mostra que aconteceu isso também. Não necessariamente você vai pegar em serpente, beber veneno, você vai morrer. Mas também pode ser que não morra. Vamos lembrar o que ele está colocando ali. Provavelmente era a tortura que se fazia com os cristãos e estão dizendo que se for propósito de Deus, não vai morrer. É uma das coisas que a gente tem. O segundo texto é o da mulher adúltera. Lembra aquela mulher que foi pegar em adultério, eles vão apedrejar? Esse texto todo não está nos textos mais antigos. João 8, de 1 a 11. Não está lá. Mas não fere nada o contexto. Eu acabei de expor o evangelho todo de João e aquele é um dos textos mais lindos como Jesus reinterpreta o Antigo Testamento e as penas. Agora, se tirasse, ia mudar sobre como a gente vai entender os evangelhos e como a gente vai entender sobre a aplicação das leis mosaicas? Nenhuma, não tem problema. E o último, esse sim é o mais complicado, que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Um pedaço do versículo 7 e um pedaço do versículo 8. Eu li aqui o que está escrito na NVI. A NVI, olha só que legal, agora isso aí vai dar polêmica. A NVI, que eu gosto, decidiu tirar de tão claro, porque aí já são dezenas de textos que não tem, dos antigos que não tem, que provavelmente foi colocado no tempo da Reforma, 1500 anos depois. São tantos, porque é o texto mais forte sobre trindade. E o texto, a parte que foi colocada, é um texto da Vulgata, que permaneceu ali nesse texto que fala assim, a Vulgata diz, testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então isso é um conceito muito evoluído sobre a trindade. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. É o único lugar do Novo Testamento que aparece a trindade nomeada uma por uma e falando que eles são um. Então, olha só, eles não viram o texto nos mais antigos. Viram que esse conceito é um conceito que foi formado depois, no finalzinho dos pais da igreja. E eles falaram, então isso aí foi um acréscimo, muito provavelmente. A NVI, NVT e outras tiraram, por isso que alguns conservadores falam, herege, tiraram. A Almeida decidiu colocar em colchetão assim no meio e falar, isso não está nos principais textos. Independente se você põe ou não, não vamos tirar o conceito de trindade. Trindade, ele está baseado em muitos outros versículos e coisas que Jesus fala sobre o Espírito Santo e sobre Deus, o Pai. Então, o conceito de trindade está preservado. Só que esse versículo não se encontra nos mais antigos. De resto, 99,9%, 999%, tudo bate, tudo está fechado. Esses três têm discussão. Se tira esses três, vamos supor que alguém é muito radical, não interfere em nada na nossa teologia, não tem por que tirar, porque pode ser que os outros textos não têm, porque a igreja não quis usar e deixou guardada no porão, e aí preservou, mas os textos que são copiados, que tem dezenas de cópias, são textos que a igreja aceitou. Entendeu a discussão? Como é difícil? Mas aí fica essa discussão e fica só essa curiosidade que eu acho que é legal para entender um pouco de crítica textual. Quem é pastor e quem tem que realmente, para valer, tem que se aprofundar um pouquinho mais em variantes textuais, porque se uma tem artigo definido e outra não, dependendo do local, faz diferença nenhuma. Mas se é o começo do Evangelho de João, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí você já tem que pegar a variante, esse artigo definido pode fazer uma diferenciazinha. E aí, se você é pastor, você deveria saber disso. Se você é um crente, pode pegar as traduções que eles já escolheram e existe um negócio que é chamado aparato crítico. Todo ano sai um novo para arrancar dinheiro dos teólogos e dos pastores, que é as melhores, porque todo
ano eles estão estudando. Hoje, qual que é a Bíblia traduzida que chega mais perto do original? Eu acho que é até difícil falar isso por conta de não existir o original em si, né? Vamos lá. Toda a Bíblia, a melhor tradução são várias traduções. Você tem as mais literais, fica palavra por palavra, que é Almeida Revista e Corrigida. É até difícil de entender. Você não entende, porque a palavra nem faz sentido no português, que o cara está traduzindo muito literalmente. Aí você vai só tradução por ideia, por paráfrase, que é a Mensagem, a Viva. Também é legal você ter uma de cada um. E no meio tem as que pegam um pouquinho daqui, quando vê que vai ficar difícil, traduz um pouco, quando vê que está truncado, não traduz. E aí, aqui tem NVI, NVT e Almeida Revista e Atualizada. Agora, olha que interessante. A gente várias vezes elogio muito as parafraseadas, que traduz ideia. Mas com o progredido paralelismo que a gente viu, várias vezes os tradutores mudavam muito as palavras para ficar fácil de ler a poesia, o salmo, porque salmo sempre foi. Só que se você mudar e parar de ser repetitivo, porque a gente é assim, quando eu vou escrever um texto, e eu escrevi já vários textos em blogs e escrevi livros, se você usou 2 vezes a mesma palavra, você geralmente na terceira vez vai mudar a palavra, para não ficar repetitivo, sabe? Você fala assim, não, muda que você já usou muito. Eu lembro que essa era uma das regras. Se você traduz fazendo isso para ficar mais leve, mais bonito, você perdeu o paralelismo. Então, olha só como realmente tradução é uma coisa difícil. Mas se você mantém, o texto fica difícil, truncado, muito repetitivo. E aí, essa é a luta aí dos tradutores que estão... Mas eles fazem um trabalho maravilhoso. É muito difícil. Poucos têm capacidade de realmente traduzir a Bíblia. É um time, não é uma pessoa. Você tem lá a Bíblia do Eugene Peterson ou o Almeida, não foi ele. É um time que traduziu. Ele é o diretor da parada. Ele está ali, nos momentos críticos, vai lá dar a sua opinião, o seu voto de Minerva. Mas é muita gente traduzindo. Então, pode comprar bastante Bíblia. Prepara o dinheiro aí, compra uma aqui, uma corrigida, compra aqui a Mensagem, compra uma NVT e NVI. Tem tudo online, de graça também.